Tudo bem? Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Espero que estejam todos bem, né? Nós estamos todos cansados dessa pandemia, é, tirando algumas dores de cabeça, né, Flávia? É, Vamos para o que interessa, que é a nossa aula de hoje. Bom, mas na verdade, gente, primeiro eu quero combinar uma coisa com vocês. Vocês se lembram que na semana passada nós tivemos dois tipos de choque, né? Nós tivemos, então, o choque anafilático e o choque hemorrágico. É, e eu falei com vocês que hoje eu ia passar os outros três mais importantes, que é o cardiogênico, o neurogênico e o séptico. Eu montei a aula e eu vou passar esses três tipos de choque para vocês. Só que hoje eu não vou passar nenhum exercício para vocês. Por quê? Eu acho que vocês vão ficar muito confusos com cinco tipos de choque ao mesmo tempo, né? Eu passei um exercício para vocês, mas assim, só falando sobre como que ocorre, né? Os tipos de sinais e sintomas nos dois choques. Então, eu estou preparando um material para vocês, que é um vídeo, bem assim, que vai ficar mais prático e com alguns macetes para vocês identificarem os cinco tipos de choque, tá? Só que eu preciso editar esse vídeo, porque esse vídeo eu estou fazendo, eu não estou pegando nada da internet. Então eu preciso editar esse vídeo. Eu já fiz algumas coisas do vídeo, não fiz tudo ainda, e aí eu estou fazendo umas adaptações no vídeo para editar ele. Esse vídeo eu quero postar, eu vou mandar para vocês, essa semana ainda eu vou postar, tá? E aí eu vou comunicar com vocês. E na semana que vem, nós vamos dar tipo uma pincelada geral nos cinco tipos de choque, tá bom? Então, não fiquem preocupados se vocês começarem a, tipo, principalmente na aula de hoje, que são três tipos de choque diferentes, se vocês começarem a confundir um com o outro, ficarem pensando, nossa, como que eu vou saber qual que é qual? Nossa, isso vai cair na prova, eu vou ficar doido. Calma, tá? Que eu tô preparando o material para vocês conseguirem identificar e, principalmente, guardar isso, mas não de forma gravada, tá? Mas como aprendizado. Vocês vão aprender isso de uma vez por todas, tá bom? Então, cinco tipos de choques eu vou passar para vocês de uma forma bem mais fácil, tá bom? Então, hoje, da mesma forma que eu fiz na aula da semana passada, eu vou passar o conteúdo de cada choque separadamente. E aí, na medida do possível também, se tiverem tendo algum tipo de dúvida, pode ir falando que eu vou tirando as dúvidas. E aí, hoje, eu não vou passar nenhum tipo de exercício, justamente porque semana que vem nós vamos fazer um exercício também juntos, tá bom? E também, obviamente, a gente já vai entrar com uma outra matéria, tá? Mas assim, não vamos correr, porque, na verdade, nós temos mais, sem ser essa, nós temos, acho que mais quatro aulas, ou três. Então, tem a de hoje, acho que mais três para frente, tá? E ainda tem uma atividade ainda que falta eu distribuir de 5 pontos para vocês, que isso vai ser, eu vou distribuir no dia 21, tá? Então, já fiquem todos sabendo que no dia 21 é importantíssimo não faltar na live, porque eu vou dar o exercício valendo 5 pontos, que é o que falta da distribuição, na live, tá bom? Então, viu, Flávia, fazendo favor, avisa todo mundo no grupo. Dia 21 não pode faltar na aula. Beleza? Então, eu vou começar a colocar aqui para vocês. Vocês têm alguma dúvida, gente? Da aula passada? Então, vamos dar só uma relembrada. Então, na semana passada, nós falamos do choque hipovolêmico, né? Que o choque hipovolêmico é quando tem uma perda severa de líquidos ou então de sangue, né? Então, a perda de líquidos pode se dar por uma diarreia, por um vômito, né? Também por uma febre, porque, consequentemente, a pessoa vai ter perda de líquido porque ela vai ter uma sudorese intensa, claro que dependendo da febre, tá, gente? Também da quantidade de dias de febre, tá? Então, um choque hipovolêmico, ele pode vir também por causa de uma desidratação severa, né? Por causa de algum trauma, que aí alguma fratura aberta, né, em que a pessoa vai ter uma perda de sangue considerável. Eu não cheguei a falar para vocês
dos estágios do choque hemorrágico que nós conseguimos avaliar o paciente, tá? Eu só falei com vocês o seguinte, que dependendo do grau do paciente, ou a gente vai usar para reposição soro ou ringer lactato, ou então vai ser necessário também, dependendo do grau, já da bolsa de sangue, né? Concentrado de hemácias. Por que eu não falei isso, gente? Para vocês, assim, eu não falei dos 4 estágios, porque senão vai confundir muito a cabeça de vocês. Porque isso é coisa que vocês não têm a obrigatoriedade de saber. Então, se a gente tivesse em sala de aula, eu poderia até passar para vocês, mas a título de curiosidade de maior aprendizado, tá? Se vocês, inclusive, quiserem, eu também até posso passar, mas eu não acho que seja adequado, porque nós estamos falando sobre 5 tipos de choques diferentes. Então, se eu ficar aprofundando demais detalhadamente em coisas que vocês não têm necessidade de saber, vocês podem vir a recorrer aí algum erro depois, começar a confundir uma coisa com outra, justamente por causa do excesso de informação, tá? Porque eu acho que as aulas já são muito maçantes, já é mais difícil de aprendizado assim à distância, né? Inclusive, gente, eu queria pedir para vocês, se tiverem algum tipo se tiverem alguma sugestão de tipo de aula, tá? Vocês podem falar. Se assim tiver muito difícil de aprendizado também, vocês podem interromper, pode perguntar, que eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês também, tá? O importante é vocês aprenderem. Vocês têm que entender que não é para vocês gravarem a matéria, é para vocês aprenderem, tá? Então, o professor está aí para isso mesmo. Quantas vezes precisar, pode perguntar, tá bom? Se precisar, a gente responde de novo e de novo. Se quiser, depois que acabar a aula, ficar perguntando, eu respondo também, sem problema nenhum, tá bom? Então, nós falamos então do choque hipovolêmico, né? Que geralmente é uma perda excessiva de volume, né? E nós falamos também do choque anafilático, que é causado por causa de algum tipo de uma reação alérgica, né? De uma anafilaxia, né? Que pode ser uma reação alérgica por algum medicamento ou por algum alimento, né? Por alguma coisa que o organismo entrou em contato e que não tem resistência. Tá bom? Isso vocês estão lembrando, tá tudo claro, né? Então, hoje nós vamos falar dos outros 3 choques que eu tinha falado com vocês, e nós vamos começar pelo choque cardiogênico. Deixa eu começar a compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minutinho. Oh, meu Deus. Espera aí que eu tenho que encerrar a apresentação e apresentar e abrir de novo, que deu problema. Pronto. Agora sim. Boa tarde para quem chega agora. Bom, gente, então, hoje nós vamos falar, então, primeiramente do choque cardiogênico. Boa tarde. E é o seguinte, gente, nesses textos que eu estou fazendo para mandar para dar aula para vocês, eu estou tentando colocar assim um pouco mais de escrita, tá? Aí, como eu já tinha falado antes, vocês têm a opção ou de copiar no caderno, de imprimir e colar no caderno, ou se preferirem, só guardar mesmo no computador, no histórico de onde vocês quiserem, tá? O ponto de caderno que eu avalio, como eu já tinha falado antes, é só dos exercícios. É importante vocês terem a matéria? Sim, porque tudo o que eu peço nas provas é a matéria que foi dada no caderno, tá bom? Então, gente, o que seria então esse choque cardiogênico? A definição do choque cardiogênico é uma situação de hipoperfusão tecidual sistêmica devido à incapacidade do músculo cardíaco fornecer débito adequado às necessidades do organismo. Nossa, que coisa mais difícil que eu falei, né, gente? Não, não é difícil. O que eu quero dizer aqui?
que o choque cardiogênico é quando não por uma falta de oxigenação que ocorre nos tecidos de forma sistêmica, ou seja, tanto em via cardiovascular quanto neurológica, todos os sistemas do corpo, gastrointestinal, todos, está com algum tipo de desordem. Então, a perfusão capilar, ou seja, a oxigenação, ela está inadequada, então ela está abaixo do que deveria estar. E aí, a incapacidade do músculo cardíaco fornecer débito adequado às necessidades do organismo, ou seja, no coração não vai ter sangue suficiente para bombear para o corpo todo. Então, por isso ocorre o choque cardiogênico. O diagnóstico clínico desse choque ele é feito na presença da hipotensão arterial, né, que é a baixa da pressão cardíaca, da pressão arterial. Então, ou a pressão vai estar abaixo de 90 milímetros de mercúrio, ou então 30 milímetros de mercúrio abaixo do valor basal. O que é isso? Por exemplo, a minha pressão, toda vez que quando a gente fala o termo basal, a gente quer dizer o normal da pessoa, tá, gente? Não quer dizer que eu tenho uma pressão de 10 por 7, que se quando eu for medir, tiver lá eu for medir, dá 10 por 7, a pessoa vai falar, isso, a pressão tá baixa, que tinha que estar 12 por 8. Por quê, gente? A maioria das pessoas tem a pressão de 12 por 8, não é? A maioria. Não quer dizer que isso é o basal de todo mundo. Por quê? Cada um é de acordo com o seu fisiotipo, né? De acordo com o padrão do corpo, com a quantidade de massa que tem, tanto muscular quanto a massa de gordura mesmo. Então, cada um vai ter o seu basal. Então, quando eu falo aqui, ó, ou a hipotensão com a pressão abaixo de 90, ou 30 milímetros de mercúrio abaixo do valor basal. Ou seja, por exemplo, se a minha pressão é 10 por 7, se ela permanecer por, por, por um período, por mais de 3 horas seguidas, tá, gente? Claro que não só isso, mas outros sintomas também. Permanecer de 8 por 5, por exemplo, eu estou com uma hipotensão representativa, tá? 7 por 4, 7 por 5, então tá 30 milímetros de mercúrio abaixo do valor, que seria 10, tá 7. Deu para entender isso? Indicativos também da hipoperfusão tissular, que seria, por exemplo, uma oligúria, né? Todo mundo sabe o que é oligúria, não sabe, gente? Responda aí para mim. O que é oligúria? Sem olhar na internet? Não fez o caderninho, não, Guilherme? Gente, então fez assim, né? Sem nem prestar atenção. Mas tudo bem, não dá para gravar tudo mesmo, não. Oligúria, gente, é uma redução importante do volume urinário. Então, por exemplo, se a gente dá ao paciente, por exemplo, 3 litros de soro, aí ele vai urinar em torno de 25 ml, 40 ml no máximo. Isso é uma oligúria importante. Por quê? Isso é uma redução muito importante do volume urinário. O que quer dizer isso? Como que está no organismo desse paciente quando ele está com oligúria? Quer dizer que a circulação ela está ineficiente, consideravelmente, de forma que todos os outros órgãos vão começar a ter falência, principalmente os rins. Então, o rim ele não consegue filtrar da forma adequada e por isso vai ter essa redução muito, muito severa da quantidade de volume excretado. Ficou claro? Sim? Não? Talvez? Ok. Cianose, né? Também o paciente pode apresentar também cianose, que quando principalmente lábios, ponta dos dedos, né? Fica arroxeado, fica azulado, né? Justamente porque, gente, essa falta de oxigenação adequada, circulação adequada, vai fazer com que
as periferias, né, as regiões periféricas do corpo, vai acontecer então a vasoconstrição desses vasos. Por quê? Porque o nosso organismo entende que onde que está precisando de mais sangue? Nos órgãos vitais. Então, por isso, a perfusão capilar vai estar comprometida também, tá? Extremidades frias, né, justamente por causa da circulação que está ineficiente e alteração nos níveis de consciência. Então, gente, quando a gente tem uma hipoperfusão tecidual, isso vai acarretar no quê? Por que os níveis de consciência da pessoa vão estar alterados? Quer dizer que essa pessoa está doida? Não. Não quer dizer que essa pessoa vai ter um surto, nem nada disso, não. Mas essa pessoa vai ficar confusa. Ou seja, essa pessoa vai estar desorientada de tempo e de espaço. Então, eu posso perguntar para essa pessoa, por exemplo, quando a gente está fazendo um exame físico, né, uma anamnese dessa pessoa, você pergunta assim, a senhora sabe onde que a senhora está? Ela vai falar, sei, estou na casa da minha mãe, ué, está lá no hospital. Você sabe que dia que é hoje? Sei, hoje é o Natal, dia 2 de fevereiro. Entenderam? Então, assim, a pessoa fica parcialmente desorientada, quer dizer que ela vai ficar assim sempre? Não, essa pessoa ela pode ter picos de orientação e de desorientação. É engraçado, né, Tiago? Mas é isso que acontece. Por quê, gente? Porque a quantidade de circulação sanguínea que deveria ter, a circulação ela está inadequada. E quando ela está inadequada, está faltando oxigenação em todas as partes, inclusive no cérebro e não só no coração, tá? Então, como o coração não está bombeando sangue suficiente para todo o organismo, para todo o nosso sistema, é, isso acontece, tá? Pois é, Alessandra, mas é ainda pior do que isso, tá? Nesse caso aqui, é pior do que o delírio. Ó, desculpa. Então, qual que é a fisiopatologia do choque cardiogênico? As alterações ocorrem a partir, então, da oclusão de uma artéria coronária importante e perda de quantidade apreciável de massa muscular miocárdica. O que seria isso, gente? A perda muscular miocárdica. Alguém tem ideia? Ah, gente, uma coisa interessante também que eu queria falar com vocês sobre a oligúria é que a oligúria, ela pode advir também, ela pode proceder também por causa de uma desidratação severa também, em que a pessoa também não está conseguindo absorver, ela não tem líquido suficiente, tá? Por causa de um vômito, por causa de uma diarreia, então essa pessoa está desidratada, então todo líquido, tudo que o sangue produz, a circulação, ela vai em pouca quantidade para ser excretada. Então, por isso também pode ter a oligúria, tá bom? No caso da massa muscular miocárdica, é, essa perda dessa massa muscular, o que seria isso, gente? O coração, ele tem que bombear de forma rápida. A partir do momento que ele vai bombeando de forma mais devagar, mais fraca, esse músculo ele começa a perder a motilidade dele, ou seja, ele não vai conseguir fazer o trabalho mais dele. Se a gente não intervir logo nesse paciente, o que vai ser essa perda dessa massa muscular miocárdica? O músculo do miocárdio, ele vai começar a perder a função de conseguir fazer justamente essa motilidade. Então, ele não vai conseguir fazer essa movimentação mais. É como se ele fosse endurecendo, tá? Então, por isso, quando a gente tem um paciente de choque, a gente precisa agir o quanto mais rápido possível. Porque quanto mais rápido, mais chance de sobrevida esse paciente tem. A hipotensão, então, ela é resultante da perda de massa muscular, né? Porque se o coração não está conseguindo bombear suficientemente, a pressão, consequentemente, vai abaixar. Por quê? Se antes ele bombeava assim, agora ele está assim, então qual que é a pressão que está tendo, gente? Só pouca, pouca, pouca. Então a diminuição da pressão também é muito visível, né? Pode provocar, então, a hipoperfusão da área miocárdica, né? E por isso vai colaborar, então, para um agravamento de uma função ventricular. O que acontece?
Consequentemente, se o coração não está bombeando de forma adequada, os ventrículos começam a sofrer alterações. Vocês lembram lá na aula da grande e da pequena circulação, né? Os ventrículos, a função deles, de bombear o sangue, que um vai para o pulmão, o outro vai para o corpo todo, não é isso? Que os ventrículos vão mandar? O sangue. Só que, se a pressão está baixa e esse ventrículo está sofrendo algum tipo de pressão negativa, o que seria pressão negativa? Um excesso de sangue. O sangue está ficando em pouca quantidade no coração e, consequentemente, também esse coração está ficando fraco. Então, esse ventrículo também ele não vai fazer o trabalho dele de forma 100%. Então, se era para ele ejetar uma quantidade de sangue, por exemplo, um volume de 90 milímetros de mercúrio, né, de 90 ml de uma vez, por exemplo, que seria quase que isso, aí ele vai começar a ejetar uns 30, 40% disso, tá? Então, por isso, todo o comprometimento cardíaco, todo o funcionamento cardíaco começa a ser comprometido. Então, a perda da massa ventricular também, que também pode ocorrer a perda da massa ventricular e não só a miocárdica, pode ter as seguintes consequências, né? Nas situações que eu vou descrever para vocês aqui. Por exemplo, um grande infarto em pacientes previamente ígidos. O que seria esse paciente previamente ígido, gente? Vocês vão ouvir muito essa forma de descrição para um paciente, principalmente das evoluções médicas, tá? Paciente ígido, consciente. O que seria ígido? Que ele tem boa saúde, tá? Então, quando eu falo assim, paciente previamente ígido, é porque previamente vai ser justamente antecipadamente. Então, antes de ocorrer um grande infarto, né, ele era saudável. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui nessa frase, um grande infarto em pacientes previamente ígidos, que antes desse paciente sofrer um grande infarto, ele tinha uma saúde sustentável, ele tinha uma boa saúde, ele gozava de boa saúde, tá? Pequenas perdas em pacientes previamente infartados. O que seriam essas pequenas perdas? Seriam pequenos infartos, tá? Em várias áreas ventriculares, às vezes até atriais e principalmente miocárdicas. Então, o que seriam esses pequenos infartos? Várias áreas pequenas do coração começam a sofrer infartos, que seria justamente a falta de oxigenação, fazendo com que aquela parte que foi afetada tenha morte, né? Então vai ocorrer a morte celular. O infarto não é a falta, não é a ausência da circulação da oxigenação e de circulação sanguínea. Então, aquela parte afetada, ela morre. Então, antes desse paciente também, esse paciente antes ele nunca tinha tido infarto. Aí ele começa a ter pequenos infartos por todo o coração, tá? Em várias partes do coração. Por quê? Porque o coração ele está de uma forma desordenada, ele está funcionando numa capacidade muito menor do que ele deveria funcionar, tá bom? Grandes áreas de isquemia, né, com pouca necrose, então o que seria isso? Isquemia também é a falta de oxigenação, né? A isquemia, quando ali naquela área específica para de circular sangue, né? Lembrem lá do AVC isquêmico, né? Com pouca necrose. O que é necrose, gente? É quando tem aquela parte morta. Quando a parte a parte afetada ela está necrosada, a gente não consegue fazer com que aquela necrose seja revertida. Ou seja, ali tem morte celular sem reversão, tá? Então, dependendo da parte, né, que for necrosada, não tem volta. Lembrem, para vocês terem uma ideia da necrose, vocês já viram aquelas feridas que tem umas partes pretas, as bordas pretas, bem escuras mesmo, parecendo até carvão? Então, aquilo é um tecido necrótico, tá? Assim também acontece no coração, tá? Só que são pequenas partes que podem ocorrer isso até chegar num todo. Pacientes com aterosclerose coronariana avançada,
né? O que que seria aterosclerose? São aquelas placas de gordura que vão se formando nas paredes das veias e das artérias. Então, nessas partes, nessas veias, pode ocorrer isquemia com a presença de necrose, justamente por causa da presença da quantidade de gordura, de lipídios, tá? Que vai estar nessa artéria, nessa parede dessa artéria e desse vaso. Tá dando para entender, gente? Beleza. Então, a persistência da situação de baixo débito tecidual acaba por acentuar a hipóxia com acúmulo de metabólitos, acidose e dano endotelial e celular. Não, agora eu falei um monte, não fei, né? Então, vamos lá. Acúmulo de metabólitos, ou seja, a quantidade de dejetos celulares de cálcio, potássio, de íons, tá? Esse é o acúmulo de metabólitos. São células que envolvem o nosso metabolismo, que circulam o nosso metabolismo, tá? Então, pode ocorrer também acidose. Quem já ouviu falar nessa expressão acidose? Quem sabe me explicar o que é acidose, gente? Gente, ácido, mas como assim, Adriana? Sim, então vamos lá. É isso mesmo, gente. Isso. O que que acontece? Qual que é o normal do nosso pH? O pH do nosso sangue? 7,35. Quando um paciente ele está com uma acidose, né, que tem, aí a gente entra, tem dois tipos de acidose, mas eu não vou entrar nesse tipo. Quando o paciente ele está com uma acidose instalada, quer dizer que o sangue dele está ácido, ou seja, esse pH está acima do valor de 7,35. Como que nós identificamos se esse paciente está com acidose? Através daquele exame que a gente faz, que a gente pega lá na artéria, que a gente faz uma gasometria arterial. Vocês já ouviram falar? É um sangue que a gente tira na artéria. Esse procedimento ele é bem doloroso, tá? Mas ele é muito importante que a gente consegue ver a quantidade de oxigenação circulante no corpo, a gente consegue ver pH e vários outras coisas também. Então, quando a gente está com uma acidose, o paciente ele tem um aumento de hidrogênio na circulação do sangue. Então, ou seja, um excesso de sangue sujo, né? Porque o hidrogênio ele não traz, ele não está cheio de sujidade. Aí, quando a gente lembra lá da aula da grande da pequena circulação, o sangue sujo vem, e aí depois que ele sai do pulmão, ele sai limpo, que ele sai cheio de oxigênio, né? E aí o gás carbônico, o hidrogênio, tudo foi embora, não é? Através da expiração a gente manda ele embora, e através também do processo que é feito no pulmão, não é isso? Então, o que que acontece? Então, quando o paciente está com acidose, ele está com um pH alterado, então esse paciente ele está com sangue bem ácido, então ele está com aumento do pH, aumento de hidrogênio no sangue. Quanto maior o hidrogênio, menor o oxigênio, tá bom? Então, quanto maior tiver essa taxa de hidrogênio nesse paciente, com maior vai ser a hipóxia dele, ou seja, maior vai ser a ausência de oxigenação circulante, tá? E esse dano endotelial e celular, o que que é esse endotélio, gente? Endotélio é a camada que reveste internamente tanto as veias quanto os vasos e as artérias, tá? Então, quando a gente fala assim, camada endotelial, a gente está querendo dizer a parte de dentro da artéria e das veias, tá bom? E dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente fala assim, tem dano endotelial e celular, por quê? Porque o ácido, gente, ele vai destruindo tudo. Como que é? Vamos tentar lembrar aí como que acontece quando a gente joga um ácido, quando a gente consegue pegar, por exemplo, uma soda cáustica na mão.
Não, porque vai corroer tudo, não é? A mesma coisa é quando o sangue, ao invés de ele estar básico, ele está ácido. Ele vai destruir células, vai danificar, então, esse revestimento interno dos vasos e das veias, né, e das artérias, e aí a gente vai começar a ter uma destruição total. Quanto mais tempo esse paciente demorar a ser atendido, né, tentar fazer a reversão desse quadro, mais esse paciente caminha para o óbito, tá? Então, por isso que em qualquer tipo de choque, gente, o mais essencial é a gente correr com esse paciente no pronto-socorro, tá? Este mecanismo também proporciona o aparecimento, então, de arritmias cardíacas, né, que danificam ainda mais o desempenho cardíaco e podem levar ao óbito. Então, o que, que são arritmias cardíacas? São batimentos irregulares do coração. Então, esse paciente, na mesma hora que ele está taquicárdico, ele está bradicárdico, e aí as ondas QRS, vocês ainda devem que vocês vão ter aula ainda sobre eletrocardiograma, né? Sobre a leitura de eletrocardiograma, aí vocês vão entender melhor isso. As ondas são totalmente desalinhadas, né? Então, por isso, a gente consegue verificar rapidamente essa arritmia. E aí, o desempenho cardíaco pode levar ao óbito. Por quê? Porque esse paciente pode evoluir para uma parada, né? Então, a via final dessa situação fisiopatológica é o desenvolvimento, então, insuficiência de múltiplos órgãos. Por quê? Se o coração ele não está bombeando sangue suficiente para o corpo, então o rim vai parar de funcionar, o cérebro vai parar de funcionar e por aí vai. Tá? Então, dos pacientes que desenvolvem choque cardiogênico na fase aguda do IAM, né, que a pessoa, quando ela está no auge do infarto, a pessoa infartou, ela ainda pode sofrer também um choque cardiogênico, de 10 a 30% fazem o choque cardiogênico nas primeiras 24 horas. Ou seja, por quê, gente? Muita gente começa a ter os sinais de infarto e continua em casa. Acha que é só uma dorzinha, porque o infarto a gente confunde também muito com angina, vocês lembram? Que na aula de infarto eu falei com vocês que a angina é aquela dor no peito, que ela também pode vir a ser precordial, que aí as pessoas confundem muito, porque às vezes o infarto também, dependendo da área que foi infartada, a pessoa confunde com uma queimação no estômago só, aí vai lá e toma um antiácido, ou então gases também, as pessoas confundem muito achando que são excesso de gases, tá? Porque às vezes dá aquela dorzinha incômoda, assim, perto das costelas. E aí, quando o choque está relacionado com o infarto, é, a extensa perda de massa muscular vai ser ainda maior. Por quê? Além do paciente estar infartado, ou seja, algumas áreas do miocárdio desse paciente já estão sem oxigenação, esse coração vai começar a bater de uma forma mais fraca. Então, o que é que acontece? Esse coração, além dele estar infartado, com várias áreas já sem a circulação adequada, ele também não vai conseguir bombear o sangue para o resto do corpo, tá? Então, nos pacientes que desenvolvem após o primeiro dia, então, após o primeiro dia, desenvolve um infarto, o choque cardiogênico, ocorre uma complexa interrelação entre áreas necróticas e viável, que é responsável por uma sequência de eventos. Ou seja, após 24 horas depois que essa pessoa infartou e ela começa a ter um choque cardiogênico, a quantidade de área necrosada no coração vai começar a aumentar, tá? Porque o infarto ele vai causando pequenas necroses. E aí vai ocorrer uma sequência de eventos, que pode ser o quê, gente? Pode ser falência ventricular, tanto a esquerda quanto a direita, mas principalmente a esquerda, tá? Por que a esquerda? Porque é onde não vai permitir que o sangue circule para o restante do corpo de forma adequada. Pode ocorrer outros infartos, tá? Porque às vezes o coração está infartado, por exemplo, no átrio ventricular direito. E aí aquele infarto começa a causar, por causa do choque cardiogênico, ele começa a
aumentar a quantidade de infartos, né? Porque a gente pode ter pequenos infartos ou a gente pode ter um infarto grande, né? E aí essa área vai ser ainda maior. Cardiomiopatias podem ocorrer, né? Que são causas possíveis também para a gente ter esse choque, que seria o quê? Essas lesões valvares. Então, quando a gente fala lesões valvares, um exemplo de lesão valvar é quando a gente tem, por exemplo, aquele refluxo que eu falei com vocês, que é quando muita gente fala o sopro cardíaco. Esse tipo de miocardiopatia, que é o sopro, pode aumentar ainda mais e vir a causar um choque cardiogênico, ou seja, a quantidade que sai do ato para o ventrículo fica completamente desproporcional, fazendo com que o sangue não consiga mandar o sangue suficiente para o corpo todo, tá? Disfunção miocárdica na sepse, isso aqui eu vou explicar para vocês no outro choque. Bradiarritmia e taquiarritmia, que é o que eu falei com vocês, que o coração ele vai começar a ficar num ritmo totalmente descompassado, então, ao mesmo tempo que ele está taquicárdico, ele vai estar com bradicardia, tá? Então, ele está arrítmico. E aí, os principais sinais e sintomas para o choque cardiogênico é quando há acúmulo de líquido nos pulmões, né, ou então edema pulmonar. O edema pulmonar, gente, ele é um acúmulo de líquido para o lado de fora dos pulmões, tá? Já o líquido nos pulmões é dentro dos pulmões mesmo, tá? O que ocorre muito agora em quem está com Covid. Essa pessoa, ela tem líquidos nos pulmões. Que líquido vai ser esse? Secreção, tá? Também pode surgir falta de ar e sons anormais ao respirar, como chiado, por exemplo. Então, esse paciente Pois é, Stephanie, você tem sopro, né? Fica esperto, hein? Então, esse paciente, por exemplo, quando você vai fazer a ausculta pulmonar dele com o estetoscópio, por exemplo, você escuta assim, ó. Ou então. Deu para entender, gente? Vocês não ficam rindo de mim, não, tá? Mas deu para entender quando dá a diferença que a gente fala o chiado, que a gente tem vários tipos de chiados. Então, a gente pode ter esses tipos de chiado quando a gente faz a ausculta pulmonar. Um simples colocada de estetoscópio, a gente já consegue ouvir isso tudo aí, tá? E uma vez que o choque cardiogênico ele é mais comum após o infarto, ou seja, porque o coração ele já tá basicamente comprometido, né? Não completamente, mas ele já tem um certo comprometimento. Então, esses sintomas também podem ser acompanhados dos sintomas do infarto. Então, além desse paciente apresentar, então, hipóxia, né, as áreas externas, as periferias azuladas, arroxeadas, uma falta de ar também excessiva, né? O coração não conseguindo mandar sangue suficiente para todos os órgãos. O coração, a pessoa apresentando uma oxigenação baixa e, consequentemente, também a pressão muito baixa, esse paciente também pode ter os sinais do infarto, os sintomas do infarto, que são o quê? A dor, que pode ser precordial, né, no nosso mediastino, a dor que pode vir com formigamento também nos braços, né, na mandíbula, aquele incômodo, a dor também no estômago, tá bom? Então, aqueles sinais do infarto podem também acompanhar esse paciente chocado. Sensação de pressão no peito, o formigamento no braço, a sensação de bola na garganta, as náuseas, todos são sintomas do infarto, pode estar também junto com o paciente que está com choque cardiogênico, tá bom? Só. Ô, gente, qualquer coisa vocês podem interromper, tá? Pera aí. E aí, gente, os fatores de risco que nós temos, então, para o choque cardiogênico são pessoas com mais de 60 anos,
histórico familiar ou pessoal de doenças cardíacas, tá? Diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva, que é o famoso ICC. O que que seria essa insuficiência cardíaca congestiva, gente? É quando o coração ele bombeia o sangue, mas ele não ejeta o sangue completamente. Então, o coração ele ainda fica com o resto de sangue ali. Então, esse paciente que ele tem essa insuficiência cardíaca congestiva, esse paciente ele fica muito cansado, às vezes ele tem dor no peito, ele não consegue fazer nada com muito esforço físico, porque ele fica muito cansado e com dor precordial, tá? Pode causar também, é fator de risco também, a hipertensão, a angina, que também é muito confundida com o infarto, né? Que geralmente são as dores precordiais, e a suficiência cardíaca coronariana, tá? A congestiva, então, vai ocorrer como se fosse um tamponamento, né, na distribuição desse sangue, e a insuficiência cardíaca coronária, que é a ICO, vai ser basicamente só em uma área do coração, tá bom? Então, como que a gente vai confirmar o diagnóstico de choque cardiogênico? Caso exista suspeita, é muito importante ir rapidamente para a emergência do hospital, porque o diagnóstico de choque precisa ser feito o mais rápido possível. Então, o médico ele vai utilizar alguns exames. Medição da pressão arterial, eletrocardiograma, como eu falei com vocês, que a gente vai avaliar arritmias cardíacas, o raio-x, porque a gente vai ver esse coração, ele começa a ficar também dilatado, tá? E o médico ele vai iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível. Então, o tratamento. Existem algumas medidas, né, estratégicas gerais, e aí a gente vai usar, dentro dessas estratégicas, controle da dor, porque esse paciente que o coração dele não está funcionando direito, gente, não está bombeando de forma adequada, esse paciente ele vai sentir dor precordial, tá? Então, uma medicação para dor. Então, a gente vai fazer o uso de medicamentos, né? Vai ser de acordo com o caso do paciente, se ele tem alguma reação alérgica, se ele tem alergia de algum medicamento, se não tem, qual que é o grau dele, qual que é o grau de risco dele. Oxigenação ou ventilação mecânica, geralmente, esse paciente, no mínimo que ele vai precisar é do uso de um catéter nasal, tá? Para ele ter um conforto melhor, para esse organismo também começar a reagir melhor e também para diminuir o risco de falência de órgãos. Por quê? Porque com a oxigenação circulando, né, por mais que o sangue está circulando em pouca quantidade, com mais oxigenação, a quantidade, esse organismo ele tende a trabalhar melhor. Esse paciente provavelmente vai precisar ser sedado, tá? E ou a gente vai fazer um cateterismo, né? O que é o cateterismo? É a inserção de um catéter, né? É uma espécie de sonda lá onde está obstruído nesse paciente. Então, no caso, né, se é cardiogênico, lá no coração do paciente. Então, a artéria que está obstruída, a gente vai, né, vai introduzir esse catéter pelo braço, através do braço direito, esse catéter vai ser introduzido. Geralmente, ou a gente vai pegar essa porção aqui do braço, deixa eu ver aqui se está dando para vocês verem. Ou vai pegar essa porção aqui do braço para inserção do catéter, ou já vai diretamente daqui ou da jugular, tá bom? Ou vai ser daqui ou vai ser da jugular. Para esse cateterismo. E se precisar, até de uma cirurgia também, gente. Além do cateterismo. Que cirurgia? Talvez de uma. Para verificar melhor esse coração, às vezes vai precisar de fazer uma abertura rápida, né? Fazer um procedimento, uma laparotomia de urgência para verificar, ver se consegue tirar, porque dependendo, esse paciente vai criar coágulos, e dependendo do tamanho do coágulo, precisa tirar até com a mão, tá? O medicamento vai ser muito demorado para fazer o efeito. A prevenção cuidar da alimentação, porque o organismo ele precisa estar sempre saudável. Então, uma dieta baixa, né, em gorduras, né, o LDL, que é o colesterol ruim, que o significado, né, que eu lembro, não sei se eu falei com vocês, que para mim eu uso desde a faculdade. LDL, logo Deus leva, né, para eu saber que esse colesterol é ruim. E triglicerídeos, que também é um tipo de gordura, né? Uma dieta rica em cálcio e ferro,
é extremamente importante também. Por quê? Porque a gente consegue deixar esse coração mais forte, tá? E também fazer exercícios físicos regulares, porque você ativa o músculo cardíaco. Não fumar, viu? Adriana, Renata e companhia. É, não usar drogas cardiodepressoras sem recomendação médica. Ou seja, por quê, gente? Tem alguns medicamentos que eles causam. Quando fala depressoras, é porque é como se comprimisse a parte, o coração, tá? Então, às vezes, é como se não deixasse o coração bombear da forma que ele deveria. Então, vai diminuir esse bombeamento do coração. Tá? Tem medicações que tem paciente que precisa desse tipo de medicação? Tem. No caso de paciente, principalmente hipertenso, tá bom? As manifestações clínicas vão ser hipotensão arterial, né? Abaixo de 90 ou 30, no mínimo 30 milímetros de mercúrio abaixo do basal, como eu já falei com vocês, por mais de 30 minutos ou por mais de 3 horas seguidas, tá? Geralmente a gente não olha nem mais 30 minutos, não. Depende, na verdade, do protocolo do hospital. A maioria hoje está adotando mais entre 1 hora e meia e 3 horas seguidas. E tem outros que são mais conservadores, que já a partir de 30 minutos seguidos já considera no protocolo. Por isso que eu coloquei 30 minutos aqui. Se vocês colocarem lá a partir de 30 minutos, já está válido. Queda rápida e acentuada do índice cardíaco, né? Então, essa ejeção, né, de sangue, esse volume que era para ir uma quantidade, por exemplo, de 5 litros, vai 2,2 litros, quase que 50% a menos, né, mais que 50% a menos do que ele deveria ejetar. Oligúria, né, que então, o que eu já expliquei para vocês, aí seria, então, uma diurese em torno de 40 a 25 ml por hora, tá? Ou menos do que isso. A taquicardia, né, que pode acontecer. A vasoconstrição periférica, que vai fazer com que as regiões periféricas sofram a cianose, então, por isso, vai ficar tudo arroxeado, azulado. Pode ocorrer a sudorese intensa, tá, gente? O paciente pode até molhar a roupa de tanto suor. A confusão mental, justamente por causa da falta da oxigenação no cérebro, por causa da circulação sanguínea que está ineficiente, e as extremidades frias, justamente também por causa dessa vasoconstrição, porque não vai estar circulando muito sangue nessas áreas periféricas. Alguma dúvida, gente? Então, Tiago, na verdade é o seguinte, essas pequenas necroses, dependendo da área, a gente consegue ainda reverter. Por quê? Vocês lembram que eu falei com vocês também que depende da idade da pessoa que sofre um infarto? Quanto mais jovem, mais fulminante vai ser o histórico do infarto. Por quê? Porque quanto mais velho você fica, mais vasos sanguíneos vai se formando, né, no miocárdio. Então, dependendo da área necrosada, esse paciente ele vem a óbito, tá? Aí, dependendo de onde for, a gente consegue reverter com um cateterismo, por exemplo, ou com uma cirurgia, tá bom? Mesmo que tenha que fazer uma abertura mesmo do coração e tudo para ver, tá bom? Como é medida essas referências, tipo ligúria por hora? Então, não tem aparelho, Alessandra. Na verdade, no próximo módulo, vocês vão aprender melhor sobre isso, tá? Que, na verdade, o que que a gente faz? Todo paciente, quando ele está internado, a gente faz um procedimento que é da enfermagem, inclusive, que se chama balanço hídrico. No balanço hídrico, o balanço hídrico ele é simplesmente avaliar tudo que entra de líquido, tudo que esse paciente ingere de líquido e tudo que ele perde. Então, por exemplo, se esse paciente está lá no soro e eu dei ele 2.000 ml de soro, ele tem que eliminar 2.000 ml de urina ou de líquido, de qualquer forma que seja. Mas se esse paciente, ele, por exemplo, eu dei ele 2.000 ml de soro, e aí ele
Aí, porque esse paciente, a gente vai avaliar essa urina como? Através também de uma sonda, né? Esse paciente, ele vai ficar com uma sonda, e aí a sonda já tem, né, o medidor na sonda, e a gente já vai avaliar quanto que esse paciente está perdendo de urina. Por exemplo, eu dei ele 2.000 ml de soro. Aí ele também tomou água, aí tudo a gente tem que marcar. Aí ele também tomou, por exemplo, uma dieta líquida, tomou uma gelatina, um copinho lá de 50 ml de gelatina, não sei o que, tudo a gente anota. Aí no final do dia, você soma tudo que ele ganhou. Por exemplo, ele ganhou ao todo em líquidos que ele ingeriu e que foi inserido nele através de um catéter periférico, por exemplo, é 5.000 ml. Então, peraí, esse paciente ele tem que eliminar 5.000 ml. Aí ele vai elimina 50 ml, 100 ml, 300. Então, esse paciente está com uma oliguria importante, entenderam? E aí, esse paciente provavelmente ele vai começar a apresentar edema, né? Por quê? Porque esse paciente ele está ficando, ele está retendo líquido. Então, se ele está retendo líquido, é sinal que o rim não está funcionando e, consequentemente, esse líquido vai vir para a parte adjacente da pele, tá? Então, esse paciente vai começar a inchar, justamente por isso, tá bom? Ficou claro, então, né? Mais alguma pergunta, gente? Exatamente. A quantidade. Aí depois vocês vão ver melhor. Eu não vou ficar entrando muito nesse critério do balanço hídrico com vocês. Vocês vão aprender na matéria de CTI, é, que a gente tem que fazer o balanço. Aí depois, no final do plantão, você tem que verificar se o balanço está positivo ou se ele está negativo. Para que serve isso? Para a gente avaliar mesmo, estudar o caso do paciente, para ver se vai precisar de intervir com uma medicação, com algum procedimento, tá? Porque o ideal é que fique zerado, né? Que fique a mesma quantidade que ele ganha, a mesma quantidade que ele perde. Agora, pode acontecer também do paciente, você dá ele, por exemplo, 2.000 ml de soro, de líquidos totais, e aí ele eliminar 2.500. Então, ou seja, ele está tendo o balanço dele está ficando positivo, né? Porque ele está perdendo mais do que ele está ganhando, tá? Então é por isso que acontece. Aí depois vocês vão entender sobre isso melhor. Retenção é quando ele perde, ele só elimina pouco. E ele ganha muito, elimina pouco. Aí ele está retendo líquidos, tá? Gente, mais alguma pergunta? Ou podemos passar para o outro choque? Beleza. Deixa eu só parar essa apresentação aqui. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês então sobre o choque neurogênico. O que seria então o choque neurogênico? Vamos lá. O choque neurogênico ele acontece quando existe uma falha de comunicação entre o cérebro e o corpo, fazendo com que os vasos sanguíneos percam seu tônus e dilatem, ou seja, vai ocorrer uma vasodilatação, dificultando a circulação do sangue pelo corpo e diminuindo a pressão arterial. Por que vai diminuir essa pressão arterial, gente? Porque quando a gente tem uma vasoconstrição, que é quando como se diminuísse, né, a luz recorrente da veia, da artéria, então ela vai ficar mais estreita. Então, o sangue vai fazer mais pressão para passar, não é? Mas quando acontece uma vasodilatação, esse sangue ele vai passar de uma forma muito, muito tranquila. Então, a pressão tende a diminuir, tá bom? Então, quando isso acontece, os órgãos deixam de receber o oxigênio necessário e, por isso, deixam de conseguir funcionar, criando uma situação que coloca a vida em risco. Esse tipo de choque é mais frequente em acidentes de aviação e quedas. Por exemplo, quando há uma lesão na medula espinhal
e quando também pode surgir, quando também pode surgir alguns problemas no cérebro, né? Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma queda de altura e aí ela sofreu uma lesão na cervical, ou na medula mesmo em si, que essa pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica. Não teve, então, uma disfunção lá no cérebro? Teve, não teve? Por quê? Porque essa conexão entre entre o cérebro e o restante do corpo, ela foi interrompida, né? Então não tem mais esses neurotransmissores. Então o cérebro não consegue mais comandar aquelas pernas ou aqueles braços, tá? Então essa conexão com o cérebro foi interrompida. Então, por que eu falei aqui que isso acontece, que quando esse choque acontece, os órgãos deixam de receber o oxigênio necessário? Por quê? Porque se a pressão está muito baixa, está ocorrendo essa vasodilatação, então não vai circular da forma que deveria o sangue. Então, esse sangue ele vai circular de uma forma mais devagar e aí não vai, os nutrientes não vão ir completamente para todos os sistemas do corpo, tá? Aí eu coloquei aqui também que ele é mais frequente em acidentes de aviação e queda. Acidente de aviação, gente, por que acidente de aviação? Porque além da queda em si, tem também a questão do ar, tá? Que interfere também diretamente. Vocês já ouviram falar quando a pessoa. Tem gente que vai andar de avião, aí fica escutando um zumbido no ouvido? Então, é eu esqueci o nome desse termo, que faz com que haja também uma alteração cerebral, tá? Então, quando tem a queda de avião, por exemplo, um problema de aviação, uma queda, por exemplo, a gente fala principalmente em monomotor, né, gente? Tem gente que dá trombose de voo, exatamente, porque a circulação fica totalmente compensada. Essa trombose, ela é advinda geralmente de um choque, tá? É, Aí o que que acontece? É, esse paciente, quando ele sofre essa queda, por exemplo, de avião, além de ter esse descompasso por causa do espaço, né, do ar, também tem a questão da queda, que é a queda, independente se esse paciente ele está lá com cinto ou se não está, ele vai ter uma queda muito grande, tá? Então, a chance dele ter alguma lesão cervical, de coluna, qualquer área da coluna é muito grande, tá? Qualquer porção da coluna. É, então, se tiver suspeita de choque neurogênico, assim como nos outros, o melhor, o mais indicado, é a gente ir imediatamente para o pronto-socorro, ou então a gente chamar a ajuda médica, né? Mas o ideal é ir para o pronto-socorro o mais rápido possível, para que possa ser iniciado o tratamento adequado o mais rápido possível, já que se trata de uma situação que põe em risco a saúde da pessoa e pode trazer danos irreversíveis, ou então causar a morte dessa pessoa. Por quê? Se a pessoa teve uma queda, por exemplo, então ela está com risco de lesão na cervical. Você pega essa pessoa de qualquer jeito, pega essa pessoa de qualquer jeito, o risco de ser irreversível, né? Ou seja, de você piorar o quadro daquela pessoa é maior. E também, se essa pessoa sofreu algum tipo de lesão e a circulação sanguínea for insuficiente, aquela área que foi lesionada tende a morrer. Ou seja, vai ocorrer a hipóxia naquele local, consequentemente a necrose. Isso pode ser a nível celular ou a nível de medula, tá? E aí o dano pode ser irreversível e pode causar morte. O tratamento normalmente é feito na UTI desse tipo de choque, e com a administração de remédios diretamente na veia. Geralmente vai iniciar no pronto-socorro e depois vai para o CTI. Então, gente, olha só. A medula espinhal, olha de onde que ela pega. Então, qualquer parte dessa coluna, né, a gente pode ter uma lesão. E quanto mais alta a lesão, ou seja, quanto mais próximo do cérebro, mais grave é a lesão, tá?
Um paciente, por exemplo, que ele fica paraplégico, ou seja, somente as pernas não são, não consegue mais mexer, geralmente é da cintura para baixo. O risco o tipo da lesão dele. Aliás, da cintura para baixo, não, da parte dos ombros, estão vendo? Um pouquinho abaixo dos ombros para baixo. Agora, quando o paciente ele é tetraplégico, ou seja, ele não mexe nada, aí geralmente foi mais na área raquimedular, ou seja, mais em cima, mais na base craniana mesmo, tá bom? Os principais sinais e sintomas são os dois primeiros sintomas mais importantes do choque neurogênico: é a diminuição rápida da pressão arterial e o abrandamento do batimento cardíaco. O que é isso? Então, o batimento cardíaco ele vai ficar muito leve, ou seja, muito lento, e a pressão arterial vai baixar muito rápido. Por quê? Se o batimento está devagar, consequentemente, a pressão também vai ser pouca. Por quê? Se os vasos estão alargados, então essa pressão vai diminuir, porque ela não está fazendo pressão nos vasos para circular esse sangue. Mas também é muito frequente que apareçam outros sinais, né? Então pode ter a diminuição da temperatura corporal, né? Que pode ficar abaixo de 35. Por quê? A diminuição da temperatura corporal? Porque não tem sangue circulante de uma forma na velocidade que necessita. Então, o corpo começa a perder temperatura. Então, porque o que aquece nosso corpo é a circulação sanguínea. A partir do momento que essa circulação está diminuída, a temperatura nossa também vai diminuir. Respiração rápida e superficial. Então, a pessoa vai respirar assim, gente. Espera aí que eu já vou ler sua pergunta, Débora. A pessoa com a respiração rápida e superficial. Tá adiantando essa respiração? Não tá chegando a fazer o processo completo, não dá tempo de fazer. Então, tudo que essa pessoa está respirando, quando ela faz esse tipo de respiração, não está indo por completo esse oxigênio que ela expira, não está indo completamente para o pulmão. Está indo parte só dele. Por quê? Está muito rápido, então não dá tempo nem de chegar no pulmão para voltar, tá? Não, não, Débora, esse choque não acontece só quando a pessoa perde o movimento de alguma parte do corpo, mas isso pode ser um tipo de consequência. Na verdade, esse choque ele acontece quando o cérebro perde o controle, perde um pouco do controle. E aí faz com que haja essa vasodilatação, e aí essa circulação fica muito comprometida, tá? Pele fria azulada. Claro que vai estar. Por quê? Porque as periferias não estão chegando sangue suficiente, apesar de estar tendo vasodilatação, mas onde que vai circular sangue? Gente, se está de forma lenta, nas regiões próximas ao coração. Então, é nos órgãos próximos ao coração que vai estar circulando sangue. Nas periferias, que é muito distante, vai demorar demais para o sangue chegar aqui. Por quê? Porque a pressão está muito baixa, tá? Tontura e sensação de desmaio. Por quê? Por causa da hipóxia, gente, por causa da falta da oxigenação. Então, toda vez que tiver falta de oxigenação no cérebro, por qualquer motivo, essa pessoa vai ter tontura e sensação de desmaio, tá? Sudorese, né? A pessoa vai molhar o corpo todo de tanto suor. Ausência de resposta a estímulos, ou seja, você vai lá fazer cosquinha no pé, vai tentar sentir dor, né, principalmente nas extremidades, e a pessoa não vai sentir. Por quê? Porque essa conexão está temporariamente interrompida ou comprometida. Pode ser que essa pessoa vai ter alguma reação de estímulo? Pode, mas muito vagal, tá? Alteração do estado mental. Claro, vai haver confusão mental, justamente por causa da oxigenação que está inadequada circulando no cérebro. Redução ou ausência da produção de urina. Por quê, gente? Não só a oligúria, mas também a anúria, que é a ausência da eliminação de urina.
Por quê? Porque essa pessoa, porque essa circulação, ela está tão vagarosa e o cérebro não está conseguindo mandar para o rim a, a, a informação de que ele tem que filtrar o sangue que está circulando. Então, por isso que vai acontecer essa ausência, tá? Pode ser que às vezes essa tenha um pouco de eliminação de urina, pode, mas muito, muito pouca, que vai chegar a ser a oligúria também, mas geralmente nesse caso a gente vai ter a anúria, que é a ausência por completo, tá? Inconsciência, né? Porque com o excesso de hipóxia, né, com o excesso da falta da oxigenação, essa pessoa vai ser desligada. Por quê? O nosso organismo entende que se a pessoa for desligada, né, ou seja, se ela sofre um desmaio, uma síncope, ela fica inconsciente, esse organismo, ele tende a trabalhar menos, ou seja, ele vai gastar menos energia. Então, essa inconsciência já é algo até do nosso organismo para tentar, como uma forma de defesa, para tentar restabelecer essa saúde, tá? E a dor no peito, por quê? Porque como não vai estar circulando sangue suficiente, então vai haver uma congestão desse sangue, principalmente na área cardíaca, tá bom? Gente, até aqui tá tranquilo? Gente, beleza. Então, qual que é a gravidade dos sintomas? Geralmente e normalmente aumenta de acordo com a lesão que levou ao surgimento do choque. Então, geralmente, teve uma queda e essa queda fez com que lesionasse uma área da coluna, alguma coisa. Então, quanto mais acima for a lesão, mais severo pode ser os sintomas, né? Como eu já falei com vocês. Então, ô Débora, como você me perguntou, é, essa pessoa, ela não necessariamente ela vai perder o movimento, mas é por causa de um tipo de lesão na coluna que vai ocorrer esse tipo de choque, tá? E por isso vai ter esse comprometimento. A pessoa pode ter perda de movimento e pode não ter, tá? É, existem outros tipos de choque que também pode causar esse tipo de sintoma, né? Que é o caso do choque séptico, que nós ainda vamos falar, e do cardiogênico, né? Que a gente vai tendo é, que tem esses sintomas que eu falei com vocês, da oligúria, que às vezes também vai ter a dor no peito. Mas, porém, em qualquer um dos casos, é sempre importante ir o mais rápido no médico para iniciar o tratamento, como eu já falei nos outros também. Então, as possíveis causas do choque neurogênico. A principal causa do choque é o acontecimento de lesão na coluna, devido a pancada forte, nas costas, acidente de trânsito, né? Por exemplo, um acidente de trânsito que tenha uma batida de carro, a gente é chicoteado com o cinto. Esse movimento que faz o chicote pode também ocorrer uma lesão na coluna. Mas a utilização de uma técnica incorreta para fazer anestesia peridural também pode causar isso. Uso de droga ou medicamentos que afetam o sistema nervoso também pode causar choque neurogênico. Então, vocês já viram, principalmente quem tem alguém que vocês já conheceram alguém que teve suspeita de meningite, aí teve que fazer aquela punção peridural ou epidural, faz a punção licórica. É a mesma que a gente fica naquela mesma posição de quando a gente vai fazer uma anestesia para um parto, por exemplo, né, que fica naquela posição fetal, né, que a gente fica todo encurvado, deitado de lado, e o médico, ele vai enfiar uma agulha desse tamaninho, que vai lá na sua coluna, né? E aí, se esse médico ele pegar em uma parte indevida na hora dessa punção, ele também pode causar um choque neurogênico, tá? Então, não só o trauma, mas a maioria dos casos é trauma, mas assim também pode ocorrer. O tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível para evitar complicação grave que coloque a vida em risco. Dessa forma, o tratamento pode ser iniciado imediatamente no pronto-socorro, né? Como eu já tinha falado também, e depois vai para o CTI, para manter uma avaliação constante dos sinais vitais e também para fazer o uso devido da mobilização, da medicação. E aí, então, essas formas também de tratamento vai incluir a imobilização
é usada nos casos em que acontece uma lesão na coluna, então, de forma a evitar que se agrave com os movimentos, ou seja, quando a gente tem uma vítima de acidente, né, de queda, o que que a gente tem que fazer? O que que nós, o SAMU, por exemplo, fazemos? Gente, vocês veem todos os casos, imobilização. A gente prancha o paciente, faz mobilização completa da cervical, né, bonitinho, e coloca esse paciente lá. Para tirar esse colar cervical, só depois da avaliação do médico, tá bom? Então, a gente tem que imobilizar esse paciente. Então, no caso, esse paciente com choque neurogênico, esse paciente ele vai ficar no CTI com colar cervical, tá? Para evitar o risco de agravamento da lesão. O uso de soro diretamente na veia, porque o soro ele vai aumentar a quantidade de sangue e vai consequentemente fazer com que a pressão arterial aumente também. A administração de atropina, né, que é um remédio que aumenta os batimentos cardíacos, caso o coração tenha sido afetado, porque quanto mais tempo de choque, maior lesão vai ter no corpo todo, e o uso de epinefrina ou efedrina. O que vai ser epinefrina, gente? A mesma coisa de adrenalina, é o mesmo nome. Vocês lembram que no paciente que tem choque anafilático, a gente usa muito, eu falei com vocês muito da epinefrina, né, da adrenalina, que a gente tem até aquela caneta de adrenalina que o paciente usa. E nunca mais foi a mesma solteira. É assim mesmo. Pois é, Débora, isso mesmo. É muita responsabilidade, sim, Alessandra, mas a gente, com a técnica correta e com os treinamentos, a gente faz tudo assim, com a maior cautela, tá? E sem prejudicar o paciente. Porque se não formos nós da saúde para fazer da forma correta, quem que vai fazer, né? Então, tudo é só aprendizado mesmo e tá sempre aprimorando. Vocês lembram, então, que eu falei com vocês, então, da adrenalina, né? Que no caso de um paciente que já tem previamente reações anafiláticas, né? Ou que sofre choque anafilático, a gente precisa de injetar adrenalina nesse paciente rápido. E aí, vocês lembram o que, que eu falei que a adrenalina faz nesse paciente? Quem lembra? Fala comigo aí, gente. Se quiser abrir o microfone também, pode ficar à vontade. Isso. Esse é o ponto. Aí, o que que acontece? Se esse batimento no choque ele tá baixo, né? Tá com os batimentos diminuído, consequentemente a pressão também tá baixa por causa da vasodilatação. Quando a gente coloca adrenalina, a gente faz com que esse coração ele bombeie mais, então vai acelerar esse batimento, consequentemente vai ter um aumento da pressão, né? A efedrina, que é o outro medicamento que eu falo, é efedrina, não é? Que é outro medicamento que eu falei com vocês, ela é um tipo de alcaloide. Então, o que que ela faz? Ela aumenta a pressão também e aumenta a quantidade ejetora de sangue no coração. Ou seja, essa quantidade que estava insuficiente para todo o organismo, ela passa a aumentar, né, e passa a ser suficiente. Então, quanto mais rápido você também iniciar com a medicação, mais rápido você tem uma melhora do quadro desse paciente, tá? De reversão. Uso de corticoides também a gente ajuda para diminuir as complicações de lesões neurológicas, tá? Porque ele serve também como um anti. Não é um antialérgico, ele é um antialérgico também, mas ele serve como se fosse um escudo para diminuir, para ir minimizando as lesões. Então, ou seja, toda as faltas de neurotransmissores ali vão ser cortadas com o uso do corticoide. Os neurotransmissores que estavam diminuindo, né, a quantidade de, de reversões vão cessar, ou seja, vai começar a regularizar e isso vai fazer com que diminua a complicação de lesão. Então, vai diminuir o risco de lesão, tá? Então, ou seja, uma lesão, por exemplo, na medula, que estava num tamanho, por exemplo, de 2 milímetros, a tendência é ir aumentando, né? Se você já entra com corticoide, esse quadro fica estável, tá? Então, ou seja, depois, às vezes, a gente consegue reverter isso com a fisioterapia.
E além disso, se tiver acontecido um acidente, também pode ser necessária uma cirurgia para corrigir as lesões provocadas. Claro que vai depender de onde que foi a lesão, né? E assim, se tem volta, se não tem, vai depender do quadro do paciente, da área que foi lesionada. Então, dessa forma, o tratamento ele pode durar de uma semana até vários meses, dependendo do tipo de lesão e da gravidade da situação. Após a estabilização dos sinais vitais e recuperação do choque, geralmente é necessário fazer sessões de fisioterapia para recuperar alguma perda da força muscular ou para adaptar a realização das atividades diárias. Então, entra aí no caso aí, Débora, do seu amigo, né? Que provavelmente ele deve ter entrado com uma fisioterapia. A fisioterapia ela é necessária nesses casos. Geralmente, os pacientes, eles não, dependendo da altura, né, da coluna onde foi lesionado, esse paciente ele não tem é, um retorno muito positivo, mas mesmo assim a fisioterapia consegue fazer com que esse paciente volte, por exemplo, a comer, a pegar direitinho, né? Porque às vezes, depender, a pessoa não consegue mexer a mão, mas não consegue fechar os dedos da forma para segurar um garfo, por exemplo, tá? Então vai depender da área lesionada, do tamanho da lesão. Tá bom? Isso mesmo, Alessandra. É um anti-inflamatório, só que ele também serve como esse escudo que eu falei com vocês. É, gente, mas tem alguma dúvida em relação a esse choque? Às vezes também, gente, depois vocês forem dando uma revisada na matéria, alguma coisa, caso surja algumas dúvidas, vocês podem me mandar por e-mail, pode entrar no fórum lá do AVA, viu? No fórum de dúvidas, ou podem mandar também, que a Flávia trabalha bem. Ela pode ser contratada, viu, gente? E ela me passa as informações. Então, posso passar para o próximo choque? O próximo e último choque? Ok. Bom, gente, eu tentei não escrever muito nesses choques para ficar assim mais fácil para vocês entenderem, apesar de que depois eu quero dar uma, igual como eu falei com vocês, vou passar um vídeo bem explicativo de forma que vai pegar os cinco de uma vez, tá? Bom, esse é um dos mais famosos, né, que é o choque séptico. Quem nunca ouviu falar, né, do choque séptico? O choque séptico ele é advindo da sepse. E aí eu coloquei uma informação interessante aqui para vocês, que eu acho legal a gente sempre lembrar. O dia 13 de dezembro, ele é o Dia Mundial da Sepse, que é um problema de saúde pública. Tá? A doença está entre as responsáveis pelos maiores números de óbitos em todo o mundo. No Brasil, os pacientes de choque séptico ocupam 25% dos leitos de UTI. Gente, agora com essa época de Covid, a Covid também aumenta o risco de sepse, tá? Então, esses pacientes, a maioria deles que morrem por Covid nas UTIs, é por causa de um quadro secundário de sepse, tá? De choque séptico, tá? Que é quando há falência dos órgãos, tá bom? Então, esse número aí de 25%, a gente pode colocar ele bem maior, bem mais aumentado, tá? A sepse, no entanto, ela pode evoluir para a condição de choque séptico bem mais grave, né? Como o seu diagnóstico não é fácil, pode se confundir com outras doenças e como o tempo é crucial para qualquer intervenção, o aumento da letalidade é uma consequência real. É, Infelizmente, tá, gente? Essa é a nossa realidade. Então, o que então é o choque séptico? Espera aí, eu tenho que estar travando aqui para mim. Só um minutinho, tá, gente? Aqui tá travando. Ué, peraí, deixa eu interromper aqui
o compartilhamento e compartilhar de novo, gente, que esse trem tem hora que fica meio doido. Pronto. Bom, então o que é o choque séptico? A sepse, antes conhecida como sepsemia, né? Hoje em dia a gente quase não usa mais esse termo, né? É uma disfunção de órgãos do corpo com origem em uma infecção. No entanto, o que caracteriza é a resposta desregulada do sistema imunológico, conduzindo a uma condição de risco para a vida do paciente. Então, ou seja, uma infecção que está alojada em um órgão, ela através da circulação sanguínea, ela vai passar para outros órgãos e por isso a gente vai ter a sepsemia, tá? Por sua vez, o choque séptico consiste em uma anormalidade circulatória, celular e metabólica secundária à sepse, com um significativo incremento à mortalidade. O que caracteriza o choque séptico é a queda drástica da pressão arterial, assim o mal evolui da sepse para o choque. Então, gente, o que vocês percebem aqui em todos os choques, não só nesse, que todos os choques, o princípio dele é o mesmo, é a má perfusão tecidual, ou seja, uma baixa de oxigenação circulante, desculpa, no organismo no geral. Então, o choque séptico, ele advém de uma sepse, que é quando uma infecção de um órgão vai passando para outros órgãos através da circulação sanguínea. Mas o choque, ele vai fazer o quê? Com que a pressão arterial caia de uma vez. Então, além desse paciente apresentar febre, né? Porque todo paciente que está com infecção, ele vai apresentar febre, geralmente febre alta. Esse paciente também vai começar, além dele estar com essa febre, ele também vai começar a apresentar uma baixa pressão, tá? Essa evolução resulta principalmente da migração do agente infeccioso, bactéria, fungo, ou então vírus, do órgão de origem da infecção para a corrente sanguínea. Peraí. Alguns casos, Alessandro, o idoso não apresenta febre, mas vai depender de uma série de fatores do organismo do idoso, tá? Alguns apresentam, mas a maioria não apresenta mesmo, tá? Essa evolução, então, vai, como eu falei com vocês, de um órgão que está infectado, né? Vai estar lá com a bactéria, com fungo ou com vírus, que vai estar infectando aquele órgão, que é o órgão de origem. Por exemplo, está infectando o rim, a bexiga, vamos dizer, a bexiga. Essa pessoa está com infecção urinária, não está? Se está lá na bexiga, geralmente essa pessoa está com infecção urinária. Da bexiga, pela circulação sanguínea, essas bactérias, ou esse fungo, ou esse vírus, vai para outros órgãos. E aí, por meio dessa circulação, vai espalhar para os outros órgãos e vai haver uma sepsemia, que é a sepse generalizada. Então, a partir desse estágio, né, que de um órgão passou para o outro, o sistema circulatório se torna incapaz de manter uma adequada oferta de oxigênio e de nutrientes para as necessidades metabólicas dos tecidos. Então, os órgãos podem iniciar um processo de falência. Por quê? Porque o que acontece com essa migração de bactéria, de fungo e de vírus junto na circulação sanguínea, gente? É como se eles roubassem o oxigênio e também os nutrientes celulares, tá? Então, por isso, os órgãos vão ficar afetados de forma com que esses órgãos vão começar a morrer. Então, por exemplo, se da bexiga foi lá para os rins, aquele rim não vai começar a filtrar, não vai conseguir filtrar da forma adequada. Aí depois pode passar também para o fígado, para o baço, para o coração, para o pulmão, e aí por isso essa falência múltipla de órgãos. Vocês já viram muito, fala assim, ai, fulano morreu de quê? A falência múltipla de órgãos. O que é a falência múltipla de órgãos, gente? É a sepse, tá? É uma infecção generalizada. No entanto, apesar
da alta letalidade, quando tratado em tempo hábil, o choque séptico pode ser curado. Então, vai depender também do médico que está atendendo, da urgência em que você levou o seu paciente para a unidade de hospitalar, dos exames que o médico vai solicitar. Então, além do tempo hábil, a gente também tem que contar também com a experiência do médico, tá? Para já ligar um fato ao outro, já pedir os exames, já entrar com antibiótico terapia, já resolver o problema do paciente. E também, gente, quanto mais jovem o paciente, mais chance ele tem de uma melhora nessa recarga, tá? A partir do diagnóstico, o paciente ele deve ser internado com urgência na UTI e em razão da gravidade, por causa da gravidade que ele está apresentando. Então, quais são as etapas do choque séptico? O desenvolvimento do choque pode ser entendido em 3 fases evolutivas. Então, a primeira, esse paciente ele vai ter infecção, né? Então, um micro-organismo invade um tecido sadio, provocando um processo infeccioso em um órgão, que é o que eu falei com vocês, né? Tá lá, por exemplo, lá na bexiga. E da bexiga, então, depois que esse paciente, um órgão foi afetado, vai ocorrer a sepse, que é um sistema imunológico que oferece uma resposta inflamatória sistêmica exagerada como forma de combater um micro-organismo infectante. Ou seja, teve aquele micro-organismo ali, por exemplo, aquele fungo, aquela bactéria lá na bexiga, então o sistema imunológico ele vem com tudo para tentar combater aquilo ali. Só que aí ele vem com muita carga de uma vez. Então, as células vão vir, às vezes, uma bactéria pequenininha, digamos assim, para a gente entender melhor. Digamos que seja uma bactéria pequenininha, uma bactéria só, ela ainda nem proliferou. E aí, essa bactéria, como o organismo já identificou que ela é um corpo estranho, aí vem 10.000 células para tentar combater essa bactéria. Então, o que vai acontecer? É isso aí, que o sistema imunológico oferece uma resposta inflamatória sistêmica exagerada, ou seja, precisava de mil células para matar uma célula de bactéria? Não precisava, né? Mas aí ele vem em carga muito exagerada, e aí o que acontece? Além dessa bactéria que está lá destruindo, né, tentando, infectando aquele órgão, o nosso próprio sistema imunológico também já começa a danificar aquele órgão. Então, ocorre uma disfunção orgânica, né? Porque a quantidade de célula está totalmente desnecessária ali naquele órgão, então esse órgão vai começar a funcionar de uma forma errada, né? E aí, resultante da infecção e da intensidade da resposta de tornar ameaçadora a vida do paciente. Por quê? Porque a partir do momento que aquele monte de célula foi para o mesmo órgão sem necessidade, aquele órgão também começa a sofrer danos. Então, o nosso sistema imunológico, que era para ajudar, ele atrapalha aquele órgão, tá? E, consequentemente disso, esse órgão depois vai ter o choque séptico, que é a partir do órgão inicialmente atingido, por exemplo, só da bexiga, o agente infeccioso pela célula, pela circulação sanguínea, ele atingiu o fígado, o rim, o baço, o pulmão, o coração, tá? E aí aproximando das condições de falência. Por quê? Com elevado risco de mortalidade. A sua principal característica é a hipotensão acentuada e resistente. Por quê? A gente medica esse paciente continua hipotenso. Você dá a medicação para ele para aumentar até a adrenalina. Você dá a adrenalina, esse paciente ele vai aumentar a pressão um pouquinho e depois essa pressão já cai de novo. Tá? As principais disfunções orgânicas que podem ser observadas em função do órgão atingido é neurológico, respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, renal, hematológico, endocrinológico, ou seja, várias funções do nosso sistema podem ser atingidas por causa do primeiro órgão que foi afetado. Então, através da circulação sanguínea, a gente pode ter uma disfunção neurológica. Então, esse paciente, ele pode começar a ter confusão mental, esse paciente, ele pode ter várias crises epiléticas, tá? Crises convulsivas,
esse paciente pode ter uma resposta respiratória inadequada, ou seja, o pulmão vai ficar comprometido, porque se alojar uma infecção no pulmão, como que esse pulmão fica? Cheio de secreção, cheio de pus, né, de coleção de pus. Esse pulmão vai fazer a troca gasosa da forma correta? Não, esse paciente vai ficar cansado, vai ficar com falta de ar, vai ficar fadigado, e esse paciente provavelmente vai precisar de uma intubação. Cardiovascular, por quê? O nosso sistema cardiovascular ele vai começar a ficar descompensado. Então, a pressão, além de estar baixa, era para ele estar batendo em um ritmo compassado, ele vai começar a ficar rítmico, tá? E com a infecção, com as bactérias, com a infecção alojada no nosso sistema cardiovascular, principalmente o músculo do miocárdio vai começar a ficar comprometido também. Gastrointestinal, então essa pessoa pode ter diarreia, excesso, pode ter coleção de pus desde as fezes até na urina, tá? E a dor também é insuportável, viu, gente? Então, quando a pessoa for urinar, vai ter queimação, vai ter dor, às vezes vai sair até com sangue, tá? Renal, hematológica, endocrinológica também pelas mesmas razões. Então, hematológica, por quê? Porque como teve uma reação, é, uma, o sistema imunológico tentou combater aquela bactéria, aquele fungo, foram todos de uma vez, o que que acontece? Vai começando a matar as hemácias e as plaquetas. Então, nosso sistema hematológico vai ficar prejudicado porque vai ter uma diminuição, uma destruição de algumas células que para a gente é importante, tá? Porque também tem a ausência da circulação de oxigênio. Então, as células começam a morrer. Os sinais e sintomas. O diagnóstico de choque séptico é feito a partir do exame clínico e concluído com os exames laboratoriais. Então, nem sempre chega a tempo esses exames laboratoriais. Os principais sinais e sintomas que caracterizam podem ser relacionados com processo infeccioso, temperatura acima de 38,6 ou abaixo de 36, por quê? Esse paciente, geralmente, ele vai ter uma temperatura alta, mas ele pode também causar uma hipotensão, uma taxonomia abaixo, por quê? Por causa da vasodilatação. Taquicardia, né? Porque esse coração, ele vai estar tentando bombear mais sangue, né? Bombear mais rápido. Taquipneia. Esse paciente ele vai estar sofrendo uma falta de oxigenação, porque as células estão com oxigenação abaixo do que deveria ter, né? Então, esse paciente ele tenta respirar mais vezes para tentar compensar essa falta de oxigênio. Leucócitos vão estar acima de 12 mil ou abaixo de 4 mil, por quê? Os leucócitos, gente, são as células de defesa. Então, eles vão aumentar de tamanho, eles vão aumentar a quantidade de produção para tentar combater essa célula. Mas, dependendo do grau da infecção, muitas células dos leucócitos vão morrer. Então, pode ser que fica com essa baixa, com a leucocitose, que esse paciente vai estar abaixo de 4 mil. Ou seja, esse paciente, ele está muito grave, se esse paciente estiver com os leucócitos baixos. Por quê? Porque o próprio corpo dele não está conseguindo combater, não está conseguindo reagir nem a medicação. Hipotensão arterial, porque a pressão desse paciente vai estar baixa, porque por causa da vasodilatação que vai ocorrer. Esse paciente ele vai ficar edemaciado por causa da falta porque como os órgãos vão estar comprometidos, então ele não vai estar urinando direito, não vai estar fazendo a troca gasosa direito, então esse paciente ele vai começar a reter líquido. Peraí. Oligúria, mais uma vez, né? Que é a redução importante da quantidade de urina, né? Ou então de líquido, né? De volume urinário que está sendo excretado. Redução das plaquetas. As plaquetas são células também para fazer defesa também. E também para tentar reverter, né? Para fazer por exemplo, para tentar curar um machucado, alguma coisa. Então, as plaquetas elas vão com a função de tentar curar aquelas lesões que são feitas nos órgãos, mas essas plaquetas também elas diminuem porque morrem muitas plaquetas, né?
justamente por causa da falta de oxigenação. A apneia, o que é a apneia, gente? A ausência da respiração, esse paciente, então, ele pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória, perda da consciência ou confusão mental, todos devidos também à falta de oxigenação. Até aí, tá claro? Ótimo. Gente, então é o seguinte, essas que são as minhas referências também. Eu passei para vocês hoje 3 tipos de choque. Então, eu vou falar de novo, caso, para aqueles que não estavam na hora, né? Quando eu falei mais cedo, não fiquem preocupados com essa quantidade de choque que eu falei, todos de uma vez, que eu falei ao todo 5, hoje nós fechamos com 5, porque eu vou fazer um vídeo específico para vocês, especial, que eu estou terminando de fazer a montagem dele, para falar sobre os 5 de uma vez. Então, vocês vão entender qual que é a principal causa e o que engloba cada um deles de uma forma mais fácil, tá? Hoje eu não vou dar exercício para vocês, porque vocês fizeram exercício semana passada, só para vocês não ficarem muito embaralhados, tá bom? Lembrando também que dia 21/7 não podem faltar na live, que a gente vai fazer um exercício aqui, avaliativo, valendo 5 pontos, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida em relação às aulas de hoje? Ô, gente, do jeito que eu estou dando as aulas, está dando para entender? Ou vocês estão tendo dificuldade? Eu sei que falam demais, né, gente? Isso. Débora, acho que sim. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Se vocês tiverem, gente, alguma sugestão, vocês podem passar, tá? Na verdade, semana que vem eu vou entrar com uma matéria nova, mas nós vamos falar de novo, só dar mais uma pincelada nos 5 tipos de choque, tá, gente? Porque isso é uma coisa que uma questão que cai muito em concurso, e eu acho que vocês têm que ficar muito afiados nisso, porque é muito importante que a gente consiga identificar os tipos de choque e identificar um paciente chocado o mais rápido possível, porque quanto antes a gente reverter esse quadro desse paciente, mais rápido esse paciente, mais chance de sobrevida esse paciente tem, tá? Bom, gente, se vocês não têm dúvidas, a nossa aula de hoje está encerrada. Qualquer coisa, Janice, para você que perdeu a aula toda, a aula vai estar lá no AVA, tá? E também todas essas aulas, todas essas escritas que eu dei também, tá bom? Todas essas matérias vão estar lá no AVA também. Professora, Oi, Carla. aquele exercício, os 2 últimos da semana passada, eu não. Os 2 últimos não, mas que só foi 2. Eu não estou conseguindo fazer. Tá. Semana que vem nós vamos dar uma revisada e aí a gente faz junto aqui na sala, pode ser? Pode, que eu já quebrei a cabeça com ele, mas não estou conseguindo. Tá. Tem algumas pessoas que tiveram dúvidas mesmo, mas a gente faz na próxima aula. Porque aí a gente vai falando sobre os 5 de uma vez e aí a gente já tira essas dúvidas, que eu acho que vai ficar mais fácil, Carla. Ah, então tá bom, então. Obrigada. Tá? De nada. Ô, gente, eu não tô querendo fazer muito exercício sempre, porque senão fica muita coisa para vocês, porque vocês já têm das outras aulas também. Gente, então não tem mais nenhuma dúvida? Ok. Gente, então nossa aula de hoje está encerrada, tá? Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo lá pelo portal lá do AVA, né? O Fórum de Dúvidas, ou podem mandar também para a Flávia. Qualquer dúvida, tá, gente? E aí eu vou mandar também, essa semana eu vou postar para vocês um videozinho sobre os 5 tipos de choque. E aí na semana que vem a gente dá mais uma repassada nele também, porque só para ficar mais claro, tá bom?
Gente, fiquem com Deus. É, e se cuidem, tá, gente? Porque essa pandemia não tá brinquedo, não.